Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Vamos falar de Fernando Alonso. Já estava devendo um vídeo sobre Fernando Alonso, uma coisa mais robusta, mais parruda, desde o momento em que ele anunciou a sua aposentadoria. Acho até que fizemos um vídeo alguns meses atrás, quando ele avisou que não ia ficar, mas não importa. Importa que agora ele parou de vez, parou de vez com a Fórmula 1, mas já avisou que já vai correr em Daytona, junto com Kobayashi. Olha que dupla sensacional. Kobayashi e Alonso, e nas 24 horas de Daytona de Cadillac, com chances reais de ganhar, hein? Já tem também na sua agenda para o ano que vem as etapas do Mundial de Endurance, obviamente incluindo Le Mans, que fecha a super temporada. Tem também todo mês de maio, ou parte dele pelo menos, para que ele treine e dispute as 500 milhas de Indianápolis. Enfim, atividade não vai faltar. Aliás, um dia depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi, o Alonso já estava no Bahrein, andando com o carro do Jimmie Johnson de NASCAR, fazendo graça lá, do mal para burro, mas ele que teve que fazer o shakedown do carro de Fórmula 1 que o Jimmie Johnson guiou nessa promoção. E foi legal, porque foi um carro de 2013, ainda com motor aspirado, V8, aquele barulhão delicioso. Quer dizer, um dia depois da aposentadoria, o Alonso já estava na pista andando de Fórmula 1 de novo. Enfim, que seja muito feliz. Alonso, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é um cara nocivo a grupo nenhum, no sentido de envenenar relações, de ser um cara de convívio difícil, não. Marrento, era mais no começo da carreira, mas o Alonso é um cara muito de equipe, muito dos mecânicos, muito dos engenheiros, porque o pessoal o admira demais pela capacidade de trabalho. E acho que nesses últimos anos, principalmente, nos anos de Honda, McLaren e Honda, 15, 16 e 17, e McLaren Renault 18, quer dizer, esses 4 anos de calvário, o Alonso nos deu, na verdade, o pessoal da Fórmula 1 principalmente, seguidas lições de profissionalismo, de comportamento digno. Um cara com a história e o currículo que ele tem, ele ficou 4 anos amassando barro, como a gente diz, Amassando barro é pisar na lama. A gente brinca com essa expressão no jornalismo. Repórter é o cara que amassa barro, o cara que põe o pé na rua mesmo, enfim, amassar barro é comer grama, ou qualquer outra expressão que vocês queiram usar para o cara que rala, mesmo sabendo que no final do dia o salário dele vai ser ruim, os resultados vão ser péssimos. Não estou falando do salário do Alonso, estou fazendo aqui apenas uma analogia, uma alegoria quase, Mas é o cara que batalha e sabe que no fim de tudo, no fim das contas, os resultados não vão aparecer por mais que ele se esforce. E foi isso que aconteceu com o Alonso nesses 4 anos da sua volta à McLaren. Essa história das escolhas erradas, eu fico pensando, começou na Minardi, era uma porta de entrada muito simpática para a Fórmula 1, logo depois já estava na Renault como piloto de testes, na sequência fez um ano bom, 2003, acho que quando ele ganhou a primeira corrida e tal, 2004, e foi bicampeão em 2005 e 2006, quer dizer, um piloto da Renault, já escrevendo uma história na Renault, mais jovem campeão naquela época. Agora já temos o Vettel que carrega esse título, e depois ele foi para a McLaren. Quer dizer, ele correu um ano na Renault 2006, já fechado com a McLaren, para 2007. Era uma escolha errada 2007 a McLaren? Não era. Quem escolheu errado para ele foi o Ron Dennis, que botou o Hamilton para correr, e ninguém tinha ideia, convicção de que o Hamilton, no ano de estreia, ia ser uma pedra tão incômoda no sapato ou na sapatilha do Fernando Alonso. Aí eu acho que talvez ele tenha feito uma escolha errada, que foi abandonar o barco muito rapidamente, voltando para a Renault. Ele não quis bater de frente com um piloto que ele sabia que era muito talentoso, mas que na verdade o Alonso não tinha medo do talento do Hamilton. Ele não tinha estômago para aguentar um piloto sendo paparicado da equipe que ele estava. Por quê? Porque ele foi o paparicado a vida inteira. Então ele se viu, de repente, ainda jovem, nós estamos falando de
11 anos atrás, ele está com 37, tinha 26 anos. Garoto ainda, o Alonso, né? O Hamilton mais jovem ainda. Mas era ele o cara mimado nas equipes, na Renault, na verdade, né? Por quê? Porque era o cara bom do time. Era o cara para ganhar corrida, era o cara para ganhar campeonato. E aí, de repente, ele se vê numa situação ainda jovem, já bicampeão do mundo, numa situação em que tem alguém do lado dele que gozava da preferência da equipe. Da preferência, eu sempre insisto, em equipes grandes não é a preferência, vamos dar um carro com 3 pneus para o outro. Não, não é isso. É a preferência em tudo, em preferência nos melhores mecânicos, a preferência no trato pessoal, enfim, o queridinho. E o Alonso não era o queridinho. Aí então ele resolveu, pimba, cair fora. Vocês querem ficar com esse cara? Fiquem com esse cara, divirtam-se com ele que eu vou cuidar da minha vida. E foi o que aconteceu. Aí ele foi para a Renault, voltou para a Renault. Claro, a Renault já não tinha a mesma condição técnica, não tinha o mesmo poderio para ser campeã, não foi, mas foi para a Ferrari. E em 5 anos de Ferrari, não dá para dizer que o Alonso fracassou, embora ele não tenha conquistado nenhum título. Cara, ele foi 3 vezes vice-campeão. Em 2 oportunidades, 2010 e 2012, ele lutou diretamente pelo título até a última corrida do ano. Terminou pouquíssimos pontos atrás. Na Ferrari ele não foi campeão por detalhe mesmo. Detalhe. Como o Massa não foi campeão na Ferrari por detalhe. Além de que a Ferrari perdeu de título por detalhe, é uma grandeza nos últimos anos. E aí o ciclo dele na Ferrari se esgotou. No momento em que a Ferrari resolve contratar o Vettel, tetracampeão e tudo mais, de novo o Alonso fala, pô, não é mais para mim. E vai para a McLaren tentar reescrever uma história ou tentar escrever uma história que ele não tinha conseguido escrever em 2007. E aí deu tudo errado. E a McLaren fechou com a Honda, que todo mundo disse na época. Porra, agora sim, hein? Honda de volta com McLaren, com o Alonso. Vai um aninho ruim aí, mas no segundo ele vai estar arrebentando a boca do balão. E não aconteceu, mas todo mundo esperava, todo mundo achava que ia acontecer alguma coisa. Ninguém achava que o domínio da Mercedes ia ser tão acachapante e tão duradouro quanto está sendo. Essa é a verdade. Porque a Mercedes estabeleceu um domínio na Fórmula 1 a partir de uma hegemonia anterior da Red Bull, né? Então, que durou 4 anos. E não foi uma hegemonia assim, tirando 2013, que foi realmente um campeonato muito fácil para a Red Bull, mas nos demais anos o Vettel lutou para ser campeão. Então, assim, escolha errada, dá para dizer que é uma escolha errada em correr na McLaren com Honda, no início, né, de uma era nova da Fórmula 1, sabendo da capacidade dos japoneses, sabendo da capacidade da McLaren. Não dava para imaginar que a Mercedes ia virar o que virou. E não dava para imaginar, muito menos, que a McLaren ia virar essa porcaria que virou. Eu não sou daqueles que compartilha dessa certeza, né? As pessoas afirmam, né, muitas vezes que o Alonso fez escolhas erradas. Pode ser que tenha feito, mas eu não acho que isso tenha sido determinante na sua carreira, nem acho que ele tenha feito tantas escolhas erradas assim. Mas ele voltou a uma equipe grande com condição de ser campeão. Não é que ali a carreira dele afundou de 2007 para 2008. Ele teve aquele período de Renault, mas aí se recolocou no mercado, na Ferrari, e foi, como eu disse, 3 vezes vice-campeão do mundo em 5 anos. Aí paciência, não dá para ganhar tudo, né? E agora encheu o saco. É uma pena que o Alonso deixa a Fórmula 1, mas eu não acho que seja tão uma pena assim, porque eu acho que é mais dramático. Olha o Giovanni ali, ó. É mais dramático ficar correndo numa equipe com o talento que ele tem, né? Com o currículo que tem e tudo mais, ficar andando, se arrastando lá em 14º, 15º, do que parar. Aí realmente é melhor parar e ir buscar a felicidade em outras coisas. E o Alonso está sabendo fazer isso direito. Ele foi atrás de Indianápolis, ele foi atrás de Le Mans, ganhou Le Mans, vai correr Daytona de novo, já correu ano passado. Vai ter uma vida menos estressante que a vida da Fórmula 1, porque andar atrás ainda, um piloto bicampeão do mundo, ficar andando, se arrastando atrás é mais estressante ainda, porque a exigência da Fórmula 1, até das equipes ruins, as equipes que estão andando atrás, o nível de exigência, de comprometimento é muito alto. Não que ele não vá ter nas outras categorias, vai ter também, mas não é a mesma coisa. Primeiro que não são 21 corridas, e cada fim de semana de 3 dias, né? São 4 dias, né? Se a gente considerar a quinta-feira, já tem trabalho de promocional, em autódromo e tudo mais, em coletivas e não sei o quê. Quer dizer, são mais de 80 dias por ano num ritmo assustador, que é o ritmo da Fórmula 1.
Pô, para quem está começando, tudo bem. Para quem está chegando agora é ótimo, beleza, vamos lá, se faz qualquer negócio. Para quem está ganhando também. Agora, para quem já ganhou, já viveu o auge e ficar ali fazendo tudo aquilo para chegar no dia da corrida e andar em 15º, 12º, 13º, não, haja saco. Então, eu acho que o Alonso fez bem de deixar a Fórmula 1, uma pena, porque a gente não vai ter mais os rádios, a gente não vai ter mais o seu talento, mas o talento dele é muito mais desfrutado e desfrutável quando ele está correndo para ganhar a corrida, né? E não nessa Fórmula 1 atual, em que simplesmente na McLaren não dá, não tem nenhuma condição em curto prazo, né? Se pensar em médio e longo prazo, pode ser que a McLaren volte a ser alguma coisa, pode, mas ele não vai estar lá para ver e não vai ficar esperando. Vamos vê-lo no WEC, vamos vê-lo em Interlagos, tomara, se ele renovar com a Toyota, para que a gente tenha em 2020 a presença dele nas 6 horas de São Paulo. Vamos vê-lo na Fórmula Indy, nas 500 milhas de Indianápolis. Eu vou torcer muito para ele ganhar. Eu acho legal a gente ver a história sendo escrita, e até hoje só um piloto conseguiu a tríplice coroa, que foi o Graham Hill, né? Graham Hill, pai do Damon Hill, ganhou em Mônaco, ganhou 5 vezes, ganhou em Indianápolis uma vez, ganhou em Le Mans outra. Se o Alonso conseguir isso, terá sido um grande feito e terá sido para todos nós um privilégio o fato de sermos contemporâneos desse excepcional piloto. Ah, você não tem nenhuma historinha com o Alonso? As pessoas acham que a gente tem muita historinha, né, por ter convivido durante muito tempo. Bom, não tenho nenhuma historinha com o Alonso. Apenas que 2001 foi um ano bem interessante, porque como ele vinha da Fórmula 3000 e o companheiro de equipe dele era brasileiro, Tarso Marques, então houve uma certa convivência. Eu gostava muito de ir na Minardi, de comer na Minardi, tomar café na Minardi. A Minardi sempre foi uma equipe muito divertida. Houve uns 2 ou 3 jantares com o Alonso e a imprensa brasileira, mas nada muito particular não que eu me lembre. Me lembro bem de tê-lo entrevistado muitas vezes, principalmente nos anos que ele começou a despontar mesmo na Renault, 2003, 2004, 2005, 2006, principalmente 2005. 2005 foi o último ano que eu fiz Fórmula 1 indo a todas as corridas, né? E nem a todas fui naquele ano. Não tenho nenhum caso pessoal para relatar com o Alonso, mas posso testemunhar isso sim, que apesar de ele parecer marrento, apesar de ele parecer isso, parecer aquilo, parece que todo mundo tem raiva de gente, de piloto que anda bem, Gente, piloto é mascarado, todo piloto é mascarado. Até eu, que não corro de nada, fico mascarado quando estou no autódromo. O Alonso sempre foi um cara muito profissional, muito acessível. Se não foi um cara divertido, no sentido de ficar contando piada, fazer graça, nas atitudes recentes dele, nos últimos anos, ele foi um dos caras mais divertidos da Fórmula 1, né? Sentando na cadeira, tomando sol lá em Interlagos, pegando a câmera para filmar, os rádios dele espetaculares, combinando com esse último dele agora. Quando o engenheiro fala, vamos lá que dá para você, agora em Abu Dhabi, dá para você chegar em 10, dá para chegar no Magnussen, dá para você fazer um pontinho. Aí ele fala, cara, porra, eu tenho 1.800, um pontinho, e o cara foi bem, então vamos fazer mais um, né? Enfim, fechou a carreira, eu não vou dizer com chave de ouro em termos de desempenho, de técnica, mas com muita dignidade a carreira dele na Fórmula 1, e que ele consiga ser muito feliz fora da Fórmula 1, em ambientes menos exigentes, de menos pressão, de menos encheção de saco, de menos rigor com o comportamento, sabe? A Fórmula 1 é muito chata em algumas coisas. Então, que o Alonso consiga juntar muitos troféus, muitos. Espero sinceramente que ele ganhe em Indianápolis, porque vai ser muito bacana ver um piloto que tem a história dele tomando leite no Circle Line lá, sei lá como é que chama aquele negócio, seguir esse sonho de conquistar a tríplice coroa. Já falei demais, 15 minutos de vídeo. Até amanhã. Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tal um seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata? Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você.